Boa noite a todos, vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Márcio Fernandes no pós-jogo de Amazonas e Nacional 0-0 com vitória da Onça Pintada nos pênaltis por 5-4, garantindo assim o título do primeiro turno do Campeonato Amazonense. Professor, primeiramente, boa noite, parabéns pelo título. Queria que você falasse, foi uma coisa que eu perguntei para o Renan, como é bom para o mental da equipe também começar a temporada ganhando um título e já meio que dando uma certa descansada para o segundo turno. Eu queria que você falasse desse mental da equipe, como é que fica para começar e iniciar uma temporada campeão aí em 2026. A equipe estava muito bem mentalmente, né? Eu acho que a gente procurou, não só para esse jogo, mas durante todos os jogos do primeiro turno, a gente procurou trabalhar muito nesse sentido, para que eles pudessem estar realmente fortalecidos nessa parte, né? Tecnicamente, eu acho que o time vai evoluir ainda. E fisicamente demonstrou que realmente nós estamos no caminho certo, porque nós começamos bem depois, né, e conseguimos, se não formos melhor fisicamente que os outros, pelo menos iguais. Então isso também já mostra que realmente as pessoas que estão desse lado são pessoas competentes e que fazem realmente o meu trabalho ficar mais fácil. Professor, hoje era uma final, criou-se uma expectativa muito grande, né? Mas se a gente olhar as estatísticas, foram poucas finalizações no gol. Você acha que faltou um pouco mais de efetividade ou criação? O que você acha que faltou? E qual foi a sua leitura pré-jogo e durante o jogo para enfrentar o Nacional hoje? Olha, decisão são detalhes, né? Então, é um jogo realmente nervoso, um jogo diferente de um jogo normal dentro do campeonato. Existe um clima diferente, o entorno do jogo também é preocupante, você sabe como é que é. Então os jogadores às vezes sentem um pouco, teve jogadores que não conseguiram render tecnicamente o seu melhor, mas eu acho que colaboraram, se doaram para o time, né? E encontramos uma equipe também muito bem postada, muito bem dirigida, uma equipe que valorizou a nossa vitória. Eu acho que foi um jogo muito igual, né? No final, a gente acho que até poderíamos merecer uma vitória no final. A gente usou uma estratégia, eu acho que deu certo. A gente guardou alguns jogadores para que a gente pudesse acelerar no final, e isso aconteceu. Infelizmente não saiu o gol, mas eu acho que o Papai do Céu veio premiar as duas equipes, né? E pênalti, né? É claro que é competência, mas é uma maneira assim mais difícil de você poder precisar para o treinador, né? Tanto eu como o Gerson, né? Eu acho que o Gerson também está de parabéns, a equipe chegou no final e a gente não pode esquecer disso. Eu acho, até falei para o pessoal da federação que a gente às vezes não consegue ver o valor do vice-campeão, né? Fora do Brasil, o vice-campeão tem muito valor. Aqui dentro, a gente não dá muito valor, né? Hoje, eu até falei para eles, eu acho que vocês poderiam rever isso. Eu acho que tem que ter uma premiação, porque foi um time que também chegou na final. Você trabalha para chegar na final. A decisão, às vezes por um dia ou outro, uma bola parada ou uma situação melhor de um time ou do outro, acaba não sendo vencedor, mas isso não desmerece as equipes que chegaram na final. Então a equipe do Nacional tem todo o mérito também, como eu falei, valorizou muito a nossa vitória, e os nossos jogadores estão de parabéns, porque estiveram realmente mentalmente forte. Nos momentos mais difíceis a gente pôde superar e conseguir, né, esse título aí, que nos dá já a passagem para a Copa do Brasil, é um grande feito, né, e a participação na final do campeonato. Agora não podemos esquecer que você trabalhar numa equipe grande como o Amazonas, ou como o Nacional, ou como o Manaus, são equipes grandes como o Manauara, são equipes grandes do estado. Se eu esqueci alguém, me desculpe, não é a minha intenção disso. A gente tem sempre que jogar para vencer, porque a gente tem cobrança, né? E ainda mais treinador, você não pode deitar na glória de um título e esquecer que ainda não terminou. Nós estamos num caminho, né, certo, mas não definitivo ainda. Eu queria que o senhor falasse do desgaste, é notório o desgaste das duas equipes nesse jogo, em dado momento muito problema de lesão, que o senhor explicasse a saída do Ítalo, que foi uma opção, foi o Lance machucado,
depois pelo que eu apurei, o Ítalo também sentiu, o quanto também chegar a esse título passou muito pelo desgaste também dos atletas que tentaram se entregar ao máximo. Hoje, muitos jogadores dos dois lados sentiram muito a intensidade desse jogo, apesar da falta da efetividade pro gol. É porque as equipes que nos enfrentaram na semifinal, né, foram equipes que realmente nos deram muito trabalho, tanto o Itacoatiara como o Princesa de Solimões, deram muito trabalho para tanto para o Amazonas como para o Nacional, e isso acarretou um desgaste muito grande da nossa equipe. Você vê que nós tivemos 2 jogadores hoje, é uma coisa também difícil, né? Porque você vai para um jogo, a gente tinha pensado de uma maneira, a gente tinha alguns jogadores assim que a gente ia trocar e com certeza a gente ia crescer na partida. Aí, mediante as substituições que a gente precisou fazer, aí já ficou mais difícil da gente poder substituir do jeito que a gente queria, né? Mas os jogadores que entraram deram conta do recado. Eu acho que o Rafael Vitor hoje entrou num momento muito difícil para a nossa equipe e ele realmente mostrou toda a competência que ele tem. Às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, o momento que ele vinha não era um momento bom, a gente teve que substituí-lo, mas hoje ele entrou, realmente foi muito bem, num momento difícil, né? A gente já tinha trocado 2 laterais, mas ele realmente foi o Rafael Vitor que a gente conhece, o jogador que já passou no Atlético, o jogador que tem experiência, então isso nos alegra bastante, isso nos mostra também que o nosso grupo está fechado, que quando isso acontece, realmente você vê que os jogadores estão comprando a ideia do treinador, né? Isso valoriza o nosso trabalho e também valoriza o time do Amazonas, porque a gente fala aqui, né, todos são importantes, mas às vezes a gente fala da boca para fora, né, são importantes, mas a gente mostra que eles são importantes num momento desse, que tem que entrar. No jogo passado, Fabiano teve que entrar, não estava nem preparado, porque foi uma substituição, para mim, inédita, eu nunca tinha passado por aquilo, né, ia começar o jogo, a gente teve que substituir, e hoje ele fez uma partida muito boa, né, então, e a gente tem confiança de colocá-los. Você está falando, você citou vários nomes, né? Tem um que acho que merece também um crédito, o goleiro Renan. É um cara que chegou depois no elenco por diversos fatores extracampo, chegou depois lá com vocês na pré-temporada e hoje pegou uma das penalidades. Queria que o senhor falasse com ele se existiu alguma conversa ali, alguma indicação na hora das penalidades. Não, tinha alguns jogadores que já tinham trabalhado comigo, lógico que a gente passou algumas coisas, mas o jogador que ele defendeu o pênalti não tinha nada a ver com o que eu tinha passado para ele, foi mérito dele. É um grande goleiro, não só como goleiro, mas como uma pessoa, um ser humano, né? E o mais importante não é eu ter que mudar pelo Renan. O Renan acrescenta muito pela experiência que ele tem, mas o João Lopes vinha muito bem também, né? Então eu não posso hoje só dar o crédito para o Renan. Claro que o Renan tem uma participação enorme para a gente, mas eu gostaria também que vocês não esquecessem o João Lopes.